Olá, telespectador, internauta do Opção para a Vida, que bom nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 19 de maio. Hoje celebra-se o dia do acadêmico, dia do advogado e também o dia do direito. Como nós precisamos de orar pela área jurídica do nosso país, que lamentavelmente está em bancarrota há alguns anos atrás. Vemos quantas arbitrariedades, quantas injustiças sociais têm sido praticadas neste nosso país por aqueles que defendem o direito. Lamentamos porque estamos vivendo o período mais vergonhoso desta nação. É triste nós fazermos este comentário, até porque o direito deveria ser preservado, deveria ser honrado, dignificado, mas vemos com muita tristeza quanta vergonha o sistema judiciário deste país tem atravessado para a vergonha da nossa nação brasileira. O direito tem sido vituperado, o direito tem sido praticado por homens que não dignificam, não honram o que é certo e o que é errado. Até porque um dos símbolos do direito é a balança e a espada. Vocês devem estar lembrados de um episódio bíblico, quando o rei Salomão ele foi procurado por duas mães, cujos filhos haviam sido gerados naqueles dias, e enquanto uma delas dormia, debruçando-se por cima do filho, este amanheceu morto. E aí trouxeram este problema para Salomão, rei de Israel, julgar. E o que é que ele fez? Ele ouvia a mãe do filho que havia perdido a vida pelo fato da outra ter debruçado-se em cima do seu filho enquanto dormia. Esta foi até a presença do rei Salomão e defendeu que aquele filho morto não pertencia a ela, pertencia a outra mãe. Enquanto que a mãe legítima, a mãe verdadeira, chorava e implorava aos pés do rei Salomão que aquele filho que estava vivo era seu e não da que havia tirado a vida do seu filho enquanto dormia. E trouxeram este problema, um impasse. E o que é que fez Salomão? Ele percebeu que ambas estavam defendendo o direito de maternidade, porém uma de forma injusta, ilegítima, porque ela não era a mãe que tinha gerado o filho. Até porque enquanto a que era a mãe legítima dormia, ela trocou a criança, colocou a criança morta debaixo, ao lado da sua mãe, e o vivo ela trocou ao seu lado, e agora defendia: esse filho vivo é o meu, o morto é o dela. Sabem, amigos e irmãos, a mãe verdadeira, a mãe genuína, ela gravou as fisionomias do seu filho e ela sabia que aquele filho morto não era o seu filho legítimo, e sim o da que havia acusado que aquele vivo era o filho dela, e o morto pertencia àquela que ela estava dizendo, julgando, alegando que era a mãe da criança. O que é que fez Salomão? Mandou trazer uma espada. E agora, diante daquela decisão, ele disse: o problema vai ser resolvido agora. Eu vou resolver o problema agora. Então, vou dividir a criança ao meio. A metade ficará para uma das mães e a outra metade para a outra mãe. A mãe verdadeira, a mãe legítima, ela gritou: não, eu não vou concordar com isso. Que a criança continue viva, conquanto ela não seja morta. Pois a outra, enquanto isso, dizia que seja dividida, que seja morta a criança, e eu aceito a proposta de dividir a criança, a metade para mim, a outra metade fica com ela. Salomão, sabiamente, ele disse: a mãe legítima, a mãe verdadeira é essa que está defendendo o direito de viver desta criança. Que viva a criança, não seja morta. E Salomão então devolveu aquela criança a essa que era a verdadeira, legítima mãe da criança. É assim, a justiça é assim. Para uns não interessa se vai haver dano, se vai haver prejuízo, conquanto que seja julgado, que seja feito aquilo que
se esteja defendendo. Enquanto que a justiça verdadeira, a justiça legítima é aquela que diz, ainda que haja danos, ainda que haja prejuízos, ainda que eu não seja contemplado, mas que a justiça seja feita. É assim, a justiça ela não faz acepção de pessoas. E a gente viu, infelizmente, quantas injustiças foram praticadas no 8º dia do primeiro mês deste ano, lá em Brasília. A gente sabe quanta injustiça está sendo praticada, inocentes pagando pelo que não fizeram. Infelizmente, essa é uma dura realidade. Portanto, nesse dia em que nós celebramos o dia da advocacia, o dia do direito, esperamos que os nossos representantes da lei ajam com mais lisura, com mais transparência, diante de certos julgamentos. Outra vez estaremos ouvindo logo mais o pastor Josivaldo. Ele é pastor da Igreja Evangélica Congregacional Nova Aliança na cidade de Guarabira. Ele foi um dos preletores do nosso encontro da família realizado em nossa igreja, o EMAC. Encontro que realizamos mensalmente. Então, você vai ficar agora com a primeira parte desta mensagem. E eu espero que você seja profundamente edificado e também receba a palavra de Deus para o seu alimento espiritual. E eu quero ler com os irmãos apenas alguns versículos da palavra do Senhor, para que possamos meditar nessa noite sobre um tema, irmãos. Eu quero meditar com os irmãos sobre a providência de Deus no matrimônio. Eu vou ler um texto que não vou expor esse texto, mas eu entendo pelas Escrituras que o resultado de um casal, de um homem e de uma mulher que se uniram matrimonialmente debaixo dessa providência divina, eles experimentam essa graça contida nesse texto. Salmo 128. Mesmo assentados, irmãos, vamos fazer a leitura desse texto. Um texto muito conhecido. Diz assim a santa palavra do Senhor, Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos fazer uma breve oração, irmãos? Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, e eu quero mais uma vez expressar toda a minha alegria e gratidão a Ti, por essa oportunidade nessa noite de estar, Senhor, com esses irmãos tão amados e poder conhecê-los, Senhor, poder conhecer essa igreja que conhecíamos apenas por meio das redes sociais, mas agora, Senhor, podemos contemplar a Tua graça, meu Deus, aqui nesse lugar, nesse ambiente, ó Deus, nessa comunidade, Pai, que o Senhor continue abençoando esses irmãos. E agora, Senhor, nós suplicamos a graça e a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos, meu Deus, compreender os princípios da Tua palavra e que cada casal, meu Deus, cada um de nós, venhamos sair daqui nessa noite ainda mais fortalecidos e abençoados por Ti. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como falei, buscando de Deus, em oração, o Senhor me levou a meditar sobre esse tema que eu quero compartilhar com os irmãos, e o tema é esse:
a providência de Deus no matrimônio. Qual a importância, meus irmãos, de entendermos a providência de Deus no matrimônio? Porque isso é importante e é edificante para nós, enquanto casais, servos e servas do Senhor. Nós vamos entender, meus irmãos, que a nossa união matrimonial não é fruto do acaso, mas foi uma ação da providência divina em nossas vidas. É importante esse tema, porque nós vamos ter essa compreensão de que realmente foi algo gracioso da parte de Deus, não foi por acaso, não foi por sorte, não foi por conveniência que você casou com seu marido e o marido casou com a esposa. Nós não cremos, meus irmãos, em coincidências, nós não cremos no acaso, nós cremos no Deus de toda providência. Amém? Foi a santa providência do Senhor que fez com que duas pessoas, percebam bem, meus irmãos, duas pessoas que na maioria das vezes foram criadas em mundos diferentes. Imagina aí o mundo que você, marido, veio e o mundo que você, esposa, veio. Imagine a possibilidade de vocês se encontrarem. Isso é fruto, meus irmãos, da providência divina. Foi essa santa providência que fez com que duas pessoas que não se conheciam, que não foram criadas em mundos e ambientes iguais, pelo contrário, em ambientes totalmente diferentes, pudessem se encontrar, enamorar-se e depois se unirem matrimonialmente. Isso é muito edificante, irmãos, para nós, pois dentro das incontáveis possibilidades que cada um tinha, Deus, esse Deus de toda providência, nos conduziu você, marido, conduziu você, esposa, para que no momento oportuno de Deus, você conhecesse o seu marido, você conhecesse a sua esposa e pudessem de fato ter esse elo, pudessem posteriormente iniciar um namoro, um noivado e um casamento. Deus te conduziu para ter ao seu lado exatamente a pessoa que Ele sabia que seria uma bênção para a sua vida. Sua esposa é uma bênção para você? Diga amém, marido. Seu esposo é uma bênção para você, minha irmã? Aleluia! É fruto da providência de Deus. Ele sabia que seria uma bênção para você e você seria uma bênção para ela. Isso é importante, irmãos, também porque às vezes surgem pessoas pensando em seus devaneios, em suas alucinações, que poderiam estar melhor. Vejam só, irmãos, como poderíamos estar melhor fora do propósito de Deus, se entendemos que o marido entende que a esposa que tem realmente é fruto da providência divina, se a esposa entende que o marido que tem é fruto, é resultado dessa providência divina, nós não poderíamos estar melhor com outra pessoa. Nós estamos exatamente com a pessoa que Deus quer que estejamos. Amém? Mas existem muitos que pensam que poderiam estar melhor se tivessem casado com outra pessoa. E isso, meus amados, é muito danoso para o casamento, para a relação matrimonial. Isso só serve de brigas, de destruição do casamento, de divórcio. E até mesmo alguns usam isso como justificativa para trocar de esposo ou de esposa. Não, eu poderia estar melhor se eu tivesse com fulano, então eu vou deixar, né, essa mulher, eu vou deixar esse homem e vou me aventurar naquilo que eu acredito que vai ser melhor para mim. Isso, meus amados, é um engano do nosso coração e por vezes também é uma grande mentira de Satanás que fica soprando, querendo de alguma forma embaraçar o propósito de Deus,
para as nossas vidas. Precisamos entender, irmãos, definitivamente, se casamos debaixo da direção de Deus e para a glória de Deus. Eu tinha essa busca, quando eu estava noivo da minha esposa, eu dizia: Senhor, que de fato seja a tua vontade, seja o teu propósito, porque eu quero que o meu casamento glorifique o teu nome. Se estamos casados debaixo da direção de Deus e para a glória de Deus, estamos exatamente com a pessoa que a santa providência de Deus nos concedeu por essa graça maravilhosa do nosso Deus. Mas agora, irmãos, eu vejo que é necessário aqui definirmos o conceito bíblico de providência. Eu estou falando sobre providência divina no matrimônio, e agora eu quero definir com os irmãos o que é que significa biblicamente a providência de Deus. Não estamos falando aqui, irmãos, de provisão divina. Entendamos. Vamos pensar. Nesse aspecto, meus amados, providência e provisão não são a mesma coisa biblicamente. A provisão de Deus é a ação de Deus pela qual o Deus provedor provê o que nos é necessário pela sua graça e misericórdia. Ele faz isso movido, ele provê aquilo que nós precisamos, movido pela sua misericórdia, pela sua condescendência, pelo seu amor. Jeová Jireh significa o Deus de toda providência, o Deus proverá, o Senhor proverá. Esse foi o nome utilizado pelo patriarca Abraão, lá em Gênesis 22:14, para se referir a Deus na ocasião em que ele iria sacrificar o seu filho Isaque no Monte Moriá. E quando foi indagado pelo seu filho: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, onde está o cordeiro? Abraão, ele disse: o Senhor proverá para si um cordeiro, meu filho. É nesse aspecto, irmãos, que nós entendemos a provisão de Deus. Agora vamos para a providência, que é o que eu vou mais falar, que eu já estou falando aqui nessa noite com os irmãos. A providência divina, meus amados, tem a ver com a soberana regência de Deus, com o governo do nosso Deus. Ele governa sobre todas as coisas. A santa providência e a soberania divina caminham lado a lado, são irmãs inseparáveis. Vejamos o que diz a nossa confissão de fé congregacional. Eu vou só pontuar isso aqui, irmãos, para a gente voltar para a providência divina no casamento ou no matrimônio. A nossa confissão de fé, ela diz assim, sobre a providência divina: cremos e confessamos que Deus, o Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as suas ações e todas as coisas, das maiores até as menores, por meio de sua sapientíssima e santa providência, segundo sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Isso significa, irmãos, que a providência divina, a doutrina bíblica da providência divina, nos revela esse Deus que governa, que rege todas as coisas, todas as criaturas, tudo aquilo que acontece. Isso é o significado. Isso significa que Deus, meus irmãos, por meio da sua santa providência, Ele rege o universo, o grande universo, as galáxias, o mundo e toda grande e espantosa criação do Senhor é governada e regida por Ele. Mas também o micro-universo, irmãos, porque nós pensamos muitas vezes na criação de forma visível, mas existe também uma criação que não pode ser enxergada com os nossos olhos naturais.
é o micro-universo, são as células, os átomos, as moléculas, os sons, os vírus. Meus irmãos, tudo aquilo que só pode ser visto por meio de microscópio é regido pela santa providência do Senhor. Perceba que até aqui eu não estou falando em termos das questões espirituais. Óbvio que na dimensão espiritual Deus também soberanamente rege, mas estamos falando aqui do universo físico, aquilo que é visível, mas também o micro-universo que não é visível aos nossos olhos naturais. Ora, meus irmãos, se Deus rege o macro-universo e também o micro-universo, as coisas visíveis e invisíveis, Ele, obviamente, também rege a nossa vida e a nossa história, amém? E dispôs para cada um de nós o nosso cônjuge. Essa santa providência, irmãos, que rege todas as coisas, nos concedeu o nosso cônjuge, concedeu a você, marido, a sua esposa, concedeu a você, esposa, o seu marido. Definitivamente, você não está casado com a pessoa errada. Você casou, se uniu matrimonialmente, exatamente com a pessoa que Deus quis e sabia que seria a melhor opção para a sua vida. Então alegre-se no Senhor. Tenha essa convicção no seu coração, porque você vai sair daqui, quem sabe, não apenas o irmão que renovou os seus votos nessa noite, cadê ele? Dá um sinal aqui, abençoado. Amém. Mas que todos nós, irmãos, saiamos daqui com esses votos renovados, dizendo assim: Senhor, eu entendo, Pai, foi a tua providência, eu não casei com a pessoa errada, isso às vezes é meu coração, é a minha mente, é o diabo que está querendo dizer isso. Eu casei com a pessoa certa, porque ela é uma bênção para a minha vida, e eu serei uma bênção para a vida dela, não é, irmãos? Foi exatamente isso, meus amados, que aconteceu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles foram unidos por Deus matrimonialmente, debaixo da santa providência do Senhor. É o texto que já foi lido aqui nessa noite pelo pastor Bosco, citado, Gênesis 2,18, vai dizer assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Nos versículos 21 e 22 de Gênesis, ainda o capítulo 2, diz assim: então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras e entendemos com clareza o que diz a palavra do Senhor, que nenhum de nós é fruto do acaso, que aquilo que acontece em nossas vidas, em nossa história, é fruto do acaso, que a pessoa que está ao nosso lado, que nós nos unimos em aliança matrimonial diante do Senhor, não é fruto do acaso, mas da providência divina. Isso é glorioso, irmão, isso é motivo da gente agradecer a Deus. Acredito que você há de convir o motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção, mas antes, eu quero lembrar a toda a comunidade evangélica, a toda a sociedade de Campina Grande, que a Igreja do Calvário está realizando o 23º Simpósio da Família. Neste próximo domingo, pela ocasião da EBD, nós vamos estar trazendo uma palavra sobre o título Família versus Ideologias. Esse encontro que estamos realizando este ano, estamos tentando mostrar que a família está sendo ameaçada de ser destruída por causa das ideologias. E é por isso que eu convido você, eu convoco a sua família para que esteja nesse domingo pela ocasião da EBD, Escola Bíblica Dominical, prestigiando e participando deste simpósio.
pregará neste domingo pela manhã o pastor Walter Vandilson e à noite a missionária Késia. Então, os estudos, as mensagens, os temas são focados sobre esse título, Família versus Ideologias. Porque a gente sabe nesses últimos anos que as ideologias estão tentando destruir, saquear a família. E é por isso que nós estamos trabalhando em cima disso. Venha, portanto, ouvir nesse domingo pela manhã. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Você está convidado com a sua família. Venha participar conosco. Domingo pela manhã, pastor Walter Vandilson. Domingo à noite, às 18 horas, a missionária Késia. Portanto, não percam. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo esta belíssima música interpretada pelo cantor Vitorino Silva. E eu espero que você esteja amanhã conosco para ouvir a continuidade e a conclusão da palavra que o pastor Josivaldo ministrou nesta manhã. Mas deleite-se com esta música e até amanhã, se Deus quiser. Depende o jeito que você fala com ele. Depende o jeito que você fala com Deus. Gostou da saída do piano? Depende o jeito que você faz tua oração. Foi proposital mesmo, cara. Estremece o céu e Deus estende a sua mão. Quem sabe estás tão abatido, sem forças pra falar. Quem sabe o que e também nem por onde começar. Mas se você não se esquecer ou fingir e fizer adoração, a qualquer instante Deus pode mandar a solução. Aí ele nega. Existe um jeito de mover o coração de Deus. Existe um jeito de sentir de Deus a proteção. Coração quebrantado e sincero é o melhor jeito de estar seguro nas mãos de Deus. A oração traz resposta, frustrando o nosso inimigo. Se estás orando, aguarde, não tem mais, Deus é contigo. Mulheres caem por terra, o forte vento se acalma, pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama sua alma. Depende o jeito que você fala com ele. Se em detalhes ou se esconde com medo de falar, do mesmo jeito ele vai ficar sabendo. Então o jeito é você abrir o coração. Sempre orando venceremos as forças do mal. A oração nos levará ao trono celestial. Não desanime, a cada dia ore mais e mais. Ei! E as vitórias descerão do trono celestial. Ei!
jeito de sentir de Deus a proteção. Coração, coração, coração quebrantado e sincero é o melhor jeito de estar bem seguro nas mãos de Deus. A oração traz resposta, frustrando o diabo, o nosso inimigo. Se estás orando, aguarde, não tem mais, Deus é contigo. Muralhas caem por terra, o forte vence a alma, pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama sua alma. Pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama sua alma. E derrama sua alma.